crê em mim. Graça e paz, igreja. Nós hoje não poderemos começar o culto de um outro local, a não ser aqui, onde eu estou nesse momento, que é o púlpito na nossa igreja. Pois hoje, segundo domingo de junho, é comemorado por nós batistas o Dia do Pastor. Então, nós temos muito a agradecer. Primeiramente, eu queria agradecer pela vida do pastor, do anjo do Senhor que Deus colocou para conduzir esta amada igreja, o nosso querido e amado pastor Joca. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, pastor, e que o Senhor continue sendo esse servo leal e sincero. Gostaria também de agradecer pela vida do nosso querido e amado irmão Lins, que sempre conduziu este rebanho todas as vezes que assim o foi solicitado. E como também não esquecer do nosso querido e amado pastor Sérgio, que tem trazido mensagens abençoadoras às nossas vidas e tem sido um apoio pastoral ao nosso pastor Joca. Também gostaria de fazer menção aos pastores membros dessa igreja, pastor Antônio Carlos, pastor Neto. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês e abençoar o ministério que Deus colocou. Parabenizo também o nosso querido e amado pastor Caio, que hoje se encontra lá na Cristolândia, lá em Maceió, mas faz questão de dizer que é membro da nossa igreja. E por fim, não menos importante do que os outros, eu gostaria de parabenizar também a nossa querida e amada irmã Lauceni, por ter usado seus dons e talentos que ela tem através da palavra para estar nos abençoando. Então,
nossos parabéns a todos os pastores de nossa igreja. Que Deus continue a abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia agora, lá no livro de Salmos, no capítulo 91, versículo 1 e 2, e acompanhasse a leitura comigo agora. Versículo 1 e 2 do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que Deus possa receber este culto, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos confiar sempre nele. Eu queria pedir para que você baixasse suas cabeças. Eu vou fazer uma oração agora, pedindo para que Deus possa receber cada momento deste culto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela vida e pela existência de pastores na nossa igreja, Senhor. Obrigado porque Tu tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Tu tem providenciado, ó Pai, tudo quanto necessitamos. Ó Pai, quero Te pedir uma bênção especial sobre a vida do nosso pastor Joca, ó Pai. Que Tu possa estar dando sabedoria e discernimento para que tudo que ele possa fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, abençoa também os demais pastores e irmãos, ó Pai, que são da nossa igreja, Pai. Ó Senhor, que Tu possa estar com eles, que Tu possa estar suprindo as suas necessidades e que, Senhor, ele nunca deixe de ter o Senhor como centro da sua vida. Pai, recebe cada momento deste culto, recebe tudo que nós vamos fazer agora e principalmente, Senhor, abençoa o nosso dia. É que eu Te peço em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. Oh Pai, não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Canta comigo. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em Ti, o Teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrega,
tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para
Graça e paz, amados irmãos. Convido os amados para a leitura da Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e versículo 17, que diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a Palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, os velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, como isto não aproveita a vós outros. Que Deus assim aplique essa palavra em nossos corações. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou o teu pra fazer o teu querer. Um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou o teu pra fazer o teu querer. Usa-me, Senhor. Eu quero ser
Hoje é o Dia do Pastor. E esta é uma data que está no calendário, mas acima de tudo, está em nosso coração. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra do Senhor. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando o seu ministério. Afinal, foi para isto que ele lhe chamou. Ele conhece o seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo nos momentos de dificuldade. Não deve buscar os próprios interesses. Não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina, ajuda. Que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e das orações de cada membro e congregado. E certamente, por onde passou, deixou suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba, pastor, que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como o de temor a Deus, vêm sendo seguidos pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isto, nesta data, o nosso desejo era o de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Mas Deus sabe todas as coisas e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que o Senhor tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, ao Senhor e à sua linda família que caminha ao seu lado. Parabéns, pastor. Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a santa obra de Deus. A igreja aqui reunida diz em uma só voz: o Senhor te abençoe e te guarde. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo
eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Bom dia, igreja. Bom dia, Doisiba. Que alegria, que satisfação de poder estar nessa manhã de domingo, dia 14 de junho de 2020, de estar compartilhando com os irmãos da Palavra de Deus. É mais um domingo na quarentena. Eu, quando estava preparando essa reflexão bíblica aqui, nesse dia de homenagem ao Dia do Pastor, eu estava lembrando do primeiro culto transmitido pela nossa igreja online. Foi um culto transmitido no dia 22 de março, início da quarentena. O tempo passou muito rápido, né? Pois já estamos aí contando com o dia 22 de março há 12 semanas, né? 12 semanas e 13 domingos, ou seja, 13 cultos, né, que nós não podemos nos encontrar, e por isso que eu trouxe aqui até a foto de fundo aqui da nossa igreja, para os irmãos aí, ó, se lembrarem um pouquinho da nossa igreja. Bom, o tempo passa rápido, já estamos nessa situação há tanto tempo, não é? Eu lembro que no dia 22 de março a transmissão também foi feita de lá da igreja. Os irmãos se reuniram e fizeram a transmissão direto da Doisiba. Era um momento assim de muitas dúvidas, né? Estávamos aí iniciando o período de quarentena, ninguém sabia ao certo como seria, ainda temos muitas dúvidas, não é? Não sabemos ao certo como tudo isso vai se desdobrar, né? Enfim, era naquele tempo tinha aquela questão do colapso da saúde, dos hospitais, né, muita notícia ruim, e a gente foi passando esse tempo todo, superando cada momento desse. Graças a Deus estamos aqui para agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Eu lembro também naquele dia 22 que o pastor Joca ele trouxe no domingo pela manhã uma mensagem que dizia assim, voltem aos princípios básicos, reflitam em suas ações. Ele dizia que nós devíamos apreciar esse tempo juntos, né? Que nós pudéssemos transformar esse período de quarentena em um tempo difícil, né? Mas poderia ser também um tempo de grande valor, que nós poderíamos aproveitar esse tempo para ter um tempo de grande valor em nossa casa, em nossas famílias, né? Com as nossas famílias. Nesse mesmo dia à noite, eu lembro também que ele pregou lá em Filipenses 4, de 6 a 9, né, onde ele dizia assim, não devemos andar ansiosos, né, com coisa alguma. Os versículos dizem, né, não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Temos que lembrar, meus irmãos, que nós temos uma vida toda pela frente. Devemos estar sempre certos que o dia de amanhã ele é do Senhor. Então, seja grato ao Senhor. Pastor Joca, naquela mensagem, né, no domingo à noite do dia 22, também falou isso. Então, que saudade nos dá, não é? De estarmos em comunhão, juntos. Saudades do pastor Joca, do pastor Sérgio, do irmão Lins, da irmã Lauceni, não é? Que saudade de todos vocês. Né? Espero que, como ovelhas, né, estejamos atentas, né, e ovelhas obedientes, seguindo as recomendações do nosso pastor, que foi feita lá no dia 22 de março, há 13 domingos atrás, né, que nós possamos estar aproveitando esses dias para desenvolver aspectos positivos do reino, né, em nossas vidas. Né, que o reino de Deus, que os aspectos positivos do reino de Deus estejam frutificando em nossas vidas durante esse tempo. Né?
Agora, também uma coisa é certa, né, irmãos? O que mais ouvimos é sobre Covid-19. É o tempo todo, não é? Está até diminuindo um pouquinho agora, mas devemos continuar atentos para não contrair ou transmitir essa doença, esse vírus. E a melhor medida que temos ainda hoje é a prevenção, manter a higiene, lavar as mãos, ter todos esses cuidados é muito importante. Então, meu irmão, fique atento, não se descuide, tá bom? Mas hoje, como eu comentei, meu objetivo, claro, não é falar sobre o Covid-19, falar sobre o vírus, mas sim falar sobre fé, não é? Pois recebi a honra de, nesse dia festivo, trazer a reflexão dessa manhã de domingo. Um dia festivo, nesse dia nós comemoramos o Dia do Pastor e como igreja temos o privilégio de ter pastores que cuidam de nós. Pastores que realmente se dedicam. Um pastor que se dedica a cuidar de cada ovelha, de trazer a mensagem, de saber como estamos, de se preocupar conosco, de forma incansável. Então louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Joca, um pastor também que está sempre preocupado com o ensino, durante esse processo de pandemia também sempre nos enviando mensagem, que é o pastor Sérgio. Então que o Senhor possa os abençoar ricamente, também abençoar o irmão Lins, que é nosso pastor de muitos anos, de muito cuidado também com a obra de Deus. A irmã Loceni sempre ensinando a palavra, dedicada à obra. O pastor Luiz Carlos, pastor Neto também, que o Senhor possa abençoar a cada um dos pastores. Então, fiquei pensando, pedindo a Deus orientação de como poderia iniciar essa palavra, e eu lembrei que eu e o Dia do Pastor, nós temos uma relação assim de muito tempo, de muito tempo. Quando eu era criança, e quando eu digo criança, criança pequena, eu sempre participava ali no Dia do Pastor, na minha infância, nas representações do Dia do Pastor, onde as crianças iam e se apresentavam. Então, por muitas vezes eu me apresentei no Dia do Pastor, representando o pastor, participando de jogral, de peça. E hoje, alguns jovens da nossa igreja, prepararam um jogral para os pastores. Vamos ver como é que foi? Assistam aí. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus tem um plano para cada vida. Tinha um plano para Jeremias antes dele nascer, e há anos, muitos anos, ele repetiu as mesmas palavras a você. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí para pastorear o meu rebanho. Mas no momento em que foste tocado por Deus, disseste: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, pois ainda sou tão jovem. Mas o Senhor respondeu: Não digas sou tão jovem, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E naquele dia tornar-te-ei servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque contigo, diz o Senhor, para te livrar. Assim começou, pastor, a sua carreira e o seu ministério neste lugar. Cada dia, Deus tem provado que realmente esta igreja precisava do seu trabalho. Por isso, todos nós rogamos ao Senhor que o recompense com dádivas celestiais, que dirija sempre em seu caminhar, que seja sempre entusiasmado e encorajado, que batalhe a cada dia em prol desta obra, que seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor Deus, que continue um obreiro aprovado na seara do Senhor,
Pastor, Deus tem lhe dado um propósito firme. Por isso, até aqui, o Senhor tem vencido. Continue assim, e todas as barreiras serão derribadas. Desejamos que o seu falar e a sua oração ao Senhor sejam sempre assim. Usa-me, gasta-me, molda-me, como fizeste com o vaso do oleiro. Quebranta-me, instrui-me e modela-me novamente, para que em todos os dias da minha vida eu possa ser um vaso de honra em tua casa. Pastor, anos são passados do seu pastorado, e a cada dia vemos o aperfeiçoamento de Deus em sua vida. Não tema, pois ao passar pelas lutas, olhe para cima e ouça a voz do nosso Deus dizendo: Espera em mim e anima-te, e fortalecerei o teu coração. Clama a mim e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deleita-te na minha palavra, e ela será um bálsamo para o teu sofrer. E quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Ei, saúde e cura, e te sararei, e te revelarei abundância de paz e segurança. Porque por mim se multiplicam os teus dias, de anos de vida te acrescentarei. E nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque teus caminhos serão caminhos de delícias, e todas as tuas veredas de paz. E mais uma vez o Senhor fala ao nosso pastor nessa noite. Eis que eu vi a tua oração e vi tuas lágrimas, que eu tomo conta de ti. E como tens feito o que é reto aos meus olhos, e guardado os meus estatutos, te guardarei de todo o mal. E não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e te darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Porque todos são chamados por mim, os criei para a minha glória, e os que formei, destes darei. E assim, pastor, continue firme, e que a sua oração seja sempre a de Davi. O último trecho do jogral diz: E assim, pastor, continue firme, que a sua oração seja sempre a de Davi. Vamos ler então o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que o Senhor cuide sempre dos nossos pastores e que essa oração possa ser a oração dos nossos pastores, esse Salmo 23. Eu sempre gostei muito de participar de jogral. Acho que por isso que pedi para os meninos fazerem esse momento. Então, Deus abençoe vocês, pastores, que vocês estejam sempre entregues nas mãos de Deus, fazendo a sua vontade com força e graça. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia.
Abençoa, Senhor, os pastores da tua igreja, Senhor. Cuida de cada um, sede com as suas necessidades, com os desejos do seu coração, para que eles possam, Senhor, realizar a tua obra, cuidar da tua casa, cuidar do teu rebanho, Senhor. Que eles possam apacentar as tuas ovelhas, Senhor, sempre atentos, Pai, àquilo que tu queres. Continua os orientando, Senhor. Derrama graça, sabedoria, Senhor, para que eles possam seguir firmes e constantes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos 20 e vamos ler do versículo 17 em diante. Vamos lá. Atos, capítulo 20, do versículo 17 em diante. Eu vou abrir também aqui a minha Bíblia, enquanto os irmãos abrem as suas. Atos dos Apóstolos. E 17. Muito bem. Vamos ler do versículo 17 em diante. 17 não, gente. Atos 20, do versículo 17 em diante. Eu errei aqui. Atos 20. Diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Eu cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Amém? Nesse trecho da palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele estava na cidade de Mileto, como a gente viu ali no versículo 17. E ele mandou chamar os anciões da igreja de Éfeso.
né? Éfeso era uma cidade que ficava distante de Mileto em torno de 50 quilômetros. E pelo texto, pela forma que Lucas tão detalhadamente descreveu esse texto, muito provavelmente enquanto Paulo esperava a chegada daqueles homens, ele deve ter ficado com forte expectativa de poder vê-los, de poder recebê-los, abraçá-los, pois aquele era um momento de despedida, né? Paulo os viria pela última vez, né? As ovelhas pelas quais ele tanto trabalhou e se sacrificou, ovelhas que naquele momento já eram lideranças da igreja do Senhor, né? Nós podemos perceber nesse texto que a relação de Paulo com aqueles irmãos que foram convocados era uma relação muito próxima, era uma relação de intimidade que somente um pastor poderia ter com as suas ovelhas. Era um momento triste também, né? Porque aquela seria a última vez que eles viriam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, naquele momento, estava se despedindo daqueles irmãos. Eles puderam certamente ter uma conversa franca, né? Pelo que a gente vê no texto, né? Paulo continuou ali orientando aqueles irmãos, admoestando sobre os perigos que estavam por vir, sobre lobos que poderiam surgir no meio da igreja, sobre homens que se exaltariam no meio da igreja e que poderiam ali trazer problemas no meio do povo, né? Então, Paulo, ele, como um líder, ele amava as suas ovelhas, né? Ele sentia o cheiro das ovelhas, ele estava sempre no campo, ele sempre estava ali muito próximo de suas ovelhas, ele se misturava com as ovelhas. Nós podemos perceber nesse texto que essa era uma relação muito próxima, muito presente de Paulo, não é? Apesar dos riscos, né? Como ele fala, né? Em cada cidade que eu passei, eu senti naquelas cidades o risco de estar ali, mas nem por isso Paulo deixou de realizar a obra, de estar junto com o seu rebanho, de estar junto com as ovelhas, né, que Cristo, né, assim tinha designado para que ele o fizesse, né? O cuidado que ele tinha com aquelas pessoas, ficava muito claro que ele as conhecia, né, que ele estava próximo. Então, cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas, exige um conhecimento muito próximo, né? E se a gente pensar no animal mesmo agora, para ser pastor de ovelha, você tem que saber cuidar de ovelha. Você não vai ser um pastor de ovelha sem saber cuidar. Você tem que saber cuidar, você tem que estar próximo a ela, você tem que se envolver com elas. Não adianta simplesmente você ser o especialista em mídias sociais, o maior marqueteiro que exista, o burocrata do sagrado, né? Não adianta você saber de alcance digital. Não, você tem que conhecer as ovelhas e você tem que tratar as ovelhas de perto. Cuidar de ovelha dá trabalho. Davi, antes de ser rei, por exemplo, ele teve uma ocupação. Vocês sabem qual foi a ocupação de Davi? Antes dele ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Davi, né, o pastorzinho, como as nossas crianças aprendem no Nova Geração, né, que lutou com o gigante. Antes de lutar com o gigante, ele foi pastor de ovelhas. Ser pastor de ovelhas era uma função destinada às pessoas mais simples naquela época, né? Ninguém que teria um cargo importante ou faria algo relevante na sociedade naquela época seria um pastor de ovelhas. Normalmente os pastores de ovelhas eram pessoas simples, né? Davi, ele era o 8º irmão, ele era o 8º filho, né? E ele recebeu essa atribuição de seu pai de cuidar de algumas ovelhas.
né? Lá a gente estudando o texto de 1 Samuel, vendo a história de Davi, a gente percebe que Davi ele não cuidava de muitas ovelhas, ele cuidava de poucas ovelhas, porque em determinado trecho, né, o irmão de Davi, um dos irmãos de Davi, usa a quantidade de ovelhas que ele cuida até para insultá-lo, né? Onde é que está aquela pouca quantidade de ovelhas que você cuida? Com quem você deixou? Né? Ali até hostilizando Davi naquele momento. Mas o que importa saber aqui é que Davi, mesmo muito jovem, ele cuidava das ovelhas de forma meticulosa, né? De forma excepcional para um cuidador de ovelhas e de forma muito simples. Davi era muito simples, né? Ele apacentava as ovelhas, sempre as conduzindo o quê? Em segurança, sempre as levando para os pastos, sempre levando para as águas tranquilas. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas a ovelha é um animal muito sensível, né? Qualquer coisa ela se assusta. Então, se a ovelha chegar para beber água e a água estiver agitada, ela se assusta com a água e ela é capaz de morrer de sede e não toma aquela água agitada. Então, o pastor, o que é que o pastor fazia? Ele ia lá com a mão na água, pegava a água e levava até a ovelha para que ela pudesse beber, né? Por isso que o texto bíblico fala de me leva para as águas tranquilas. O pastor que cuida de sua ovelha, ele as dirige para a água tranquila, ele leva a água até a sua boca para que aquela ovelha possa ter tranquilidade e possa viver, né? E aí é lindo esse texto, porque de forma poética o salmista expressa o cuidado que Deus tem por nós, né? Expressa o cuidado que Deus tem por nós, e um cuidado certamente que vem com o apoio pastoral, com toda a força que o pastor ele dá para que nós possamos seguir na nossa jornada aqui nessa terra. Então as ovelhas, certamente, que Davi cuidava, eram ovelhas felizes, não é? Porque elas eram cuidadas por um pastor que cantava e tocava harpa, né? Enquanto as apacentava, né? Então, para cuidar de ovelhas, Davi também não dispunha de muitos recursos, né? Ele não tinha coisas impressionantes ou alta tecnologia para apacentar as suas ovelhas. Ele detinha em suas mãos o quê? Um cajado que utilizava para orientar e consolar as ovelhas, e uma funda. A funda era tipo um estilingue, né, que foi utilizado por Davi para combater e derrotar alguns inimigos, né? E esses inimigos eram o quê? Nada menos que um leão, um urso e um gigante, que era o gigante Golias. Então é interessante dizer que a simplicidade de Davi foi o que levou ele a combater Golias. Davi, aquele garoto, pastor de ovelhas, simples, né, que detinha apenas de uma harpa, de uma funda e de um cajado, né? Foi esse garoto, com toda a sua simplicidade, com sua visão de mundo, que era estar no campo, olhando para o céu, para as estrelas, em contato com a criação. Foi esse garoto, com essa simplicidade, que foi levado por Deus ao combate e a derrotar um gigante Golias, né? Davi, ele não era cheio de si, né? Ele não era cheio das coisas deste mundo. Ele não estava influenciado por situações de dificuldade. Ele simplesmente estava cheio de Deus. Davi, ele simplesmente estava cheio de Deus, né? A gente sabe que na história nessa parte da história de Davi, como foi que ele encontrou Golias, né? Davi, ele era muito obediente a seu pai,
cuidava das ovelhas. Ele tinha 3 irmãos na guerra e o pai dele, né, chamou Davi e disse assim, olha, vá até o arraial, até a área de combate e leve essa comida para os seus irmãos e veja se seus irmãos estão bem, né? E aí quando Davi chegou naquele lugar, ele se deparou com a cena, né, de Golias insultando o exército israelita. Né? Naquele momento o rei era o rei Saul. Né? E Golias, naquele momento, ele tinha uma estratégia muito clara. Porque durante 40 dias ele insultou o exército de Israel, pedindo um homem para combater, né? Um homem para lutar. Né? E ele dizia assim, dai-me um homem. Né? E ele se apresentava aos exércitos de Israel logo cedo, para que os homens passassem o dia o quê? Com aquela imagem na cabeça de um monstro, de um gigante, um homem que tinha aproximadamente 3 metros, que usava uma armadura pesada. O escudo de Golias era tão grande que ele tinha um escudeiro lá que ia na frente dele, só carregando o escudo dele, um homem para carregar o escudo dele, com uma lança enorme. Então aquele monstro todos os dias insultava o povo de Deus, o povo de Israel, o exército de Israel, que se amedrontava com a postura daquele homem e passou a somatizar diariamente naquela guerra psicológica que o gigante gerou, porque ele se apresentava, né, de manhã, no início do dia, convocava os homens para o combate, nenhum homem se apresentava e ficava todo mundo comentando, mas rapaz, você viu aquele gigante, o cara é muito grande, né, não vai dar certo, a gente vai perder para esse homem, e se perder para ele o povo vai ser escravizado. E ele se apresentava também no final do dia. Né? Quando ele se apresentava no final do dia, o camarada já estava esquecendo da imagem de manhã, aparecia aquele monstro de novo, não é? A falar, e aí o povo certamente, o exército até era pesadelo durante a noite, porque de manhã ele ouvia aquilo, passava o dia pensando e comentando, quando era noite, aquele gigante se levantava para aquele exército ficar em agonia e certamente ter pesadelo à noite. Isso era uma guerra psicológica. Ele estava fazendo o quê? Uma guerra psicológica naquele momento. Todos aqueles homens estavam abalados pelo medo, pelo terror causado pelo gigante, né? Que, como eu falei, era um monstro de quase 3 metros de altura. Tem versão da Bíblia que fala de 2,90 metros. Já imaginou um homem de 2,90 metros? Aí, de repente, do nada, aparece Davi, cuidador de ovelhas, um moço, jovem, né? Franzino, que foi obedecer o pai dele, né? Que mandou levar lá a comida para os irmãos que estavam na frente de batalha, bem na hora que o gigante estava a zombar. Aí sabe o que foi que o pastor disse? Né? Vamos lá em 1 Samuel, e vamos ler no capítulo 17 de 1 Samuel, o versículo 26. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Todos acharam? Eu achei também. 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que recebera o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Né? Isso foi o que o pastor de ovelhas falou. Um menino pastor de ovelhas que tinha sua vida confiada totalmente nas mãos de Deus. O exército estava tão focado no problema que eles esqueceram a quem eles serviam. E quantas vezes a nossa vida não está assim? Quantas vezes
a nossa vida não está focada no problema. Nós não conseguimos pensar no Deus dos exércitos, naquele que cuida de nós, naquele que nos livra do pecado, do risco, do perigo, né? E aí, quem vem para nos lembrar, né, a quem servimos? Quem vem para nos edificar na palavra de Deus? O pastor. O pastor, ele vem e nos lembra a quem servimos, né? É como Davi fez. Ele lembrou ao povo qual era o Deus que eles serviam. Vejam a bravura de Davi que chegou aos ouvidos de Saul. No mesmo capítulo, né, de 1 Samuel, no capítulo 17, vamos ler os versículos 31 a 38. 1 Samuel 31 a 38. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Veja a ousadia de Davi. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Veja agora, meus irmãos. Davi, entretanto, disse a Saul: veja o que o pastor disse ao rei. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Veja que palavra poderosa o pastor falou naquele momento para o rei. Ele lembrou ao rei Saul quem era o verdadeiro rei, quem era o verdadeiro governante, quem realmente tinha o poder, que era o Senhor dos exércitos. Então, Davi ele estava tão cheio de Deus que ele foi para a guerra com pedras. Ele estava tão cheio de Deus que utilizar as armas de outro pesava. A gente vai ver que quando Saul liberou Davi para o combate, se vocês continuarem a leitura do capítulo, ele também ofereceu para Davi um elmo de bronze, uma armadura, lança, escudo, espada, enfim. Mas tudo aquilo estava muito pesado. Davi não estava acostumado com aquele tipo de armamento. Ele gostava de agir livre. Ele agia livre na vontade do Senhor, né? Então ele já tinha a coragem dada por Deus. Ele não estava preocupado. A mente dele estava livre só para confiar no Deus vivo, né? Será que, meu irmão, você está com a mente livre só para confiar no Deus vivo? Será que os obstáculos dessa vida não estão te prendendo e você está esquecendo de quem realmente é o Deus? O pastor, né, o pastor Davi desafiou gigantes. Meu pastor, eu sei que os desafios são gigantes. Meus pastores, né, jamais esqueçam, o Senhor, pastor, é cheio do poder de Deus. O nosso Deus é contigo. Nunca esqueça disso. Os senhores são pastores de ovelhas dadas por Deus. A força que o Senhor recebe vem dos céus, pastor. Então, Davi nos deixa aqui um exemplo grandioso da força de um pastor, da força de um pastor de ovelhas, né? E os pastores da nossa igreja pastoreiam o rebanho dos céus, pastoreiam o rebanho designado pelo Senhor.
né? Então a mesma força que Davi recebeu naquele dia, os nossos pastores recebem no dia a dia, porque é a força do nosso Deus, é a força para pastorear, é a força para enfrentar os gigantes, e é a força para sempre nos alertar de quando nós estivermos abalados, que algo de ruim vai acontecer, para nos lembrar que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, a unção que o pastor recebe, ela vem do alto. E de forma simples, ele age, né? Eu acho maravilhoso a forma que do pastor Joca tratar as situações. Ele sempre trata as situações de forma muito simples, muito objetiva, né? Sempre buscando soluções práticas, com muita tranquilidade, né? É uma ação cheia do Espírito Santo de Deus, né? Que apacenta, que cuida das ovelhas lhe confiadas, né? Então, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor Joca. A ovelha, por sua vez, né, falando agora do animal ovelha, é um animal interessante, né? A ovelha, ele é um animal simples, que não chama atenção. A gente pode até dizer que é um animal sem graça, né? Ele não chama atenção para si, e que é um animal que cria laços profundos com seu pastor, né? A ovelha, ela cria laços profundos com o pastor. No entanto, nessa relação, ele se torna, por muitas vezes, um animal dependente, né? Você sabia que para deitar a ovelha, ela precisa comer, ela precisa tomar água e ela precisa ver o pastor. Se ela não vê o pastor, ela não deita, né? Se ela toma água, comer e não vê o pastor, ela não vai deitar. E a visão da ovelha, ela não é uma visão boa, né? Ela enxerga até 10 metros só, a ovelha. Então o pastor, ele precisa estar o quê? Próximo, né? Para que ela possa o enxergar, né? Agora, para compensar, a ovelha, ela escuta muito bem, né? E a ovelha, ela reconhece o pastor pelo som que ele emite. Ela reconhece o pastor pela voz dele. Alguém pode tentar imitar, né? Mas se não for o pastor, ela não obedece, ela não atende. Vamos ver esse vídeo aqui. Vamos ver esse vídeo aqui. Interessante. Prestem atenção. One more time. A pessoa está chamando as ovelhas ali. As ovelhas não saem do canto. Aí outra pessoa vai tentar agora chamar as ovelhas. Vem cá, acho que é vem cá que ela fala, dá um gritinho. Chamando a ovelha tá nem aí, não sai do canto. Teste 3, outra pessoa. As ovelhas estão ali no pasto. Vem cá, vem cá, vem cá. E nada. Agora, o pastor. O pastor vai chamar agora. Veja o que acontece quando o pastor chama. Lá vem as ovelhas. Veio tudinho, ó. E é a ovelha, viu? Legal, né? Lá vai elas atrás do pastor ali, ó. O pastor vai. Elas vão. Além da disposição, Pharmaton ajuda a melhorar a imunidade com vitamina C. Legal. Uma propagandazinha aqui. Pronto.
Mas os irmãos conseguiram ver, é legal esse vídeo, né? É a voz do pastor. Quando o pastor chama, as ovelhas se aproximam, elas conhecem a voz do pastor, né? Eu dou graças a Deus pelos nossos pastores que se comunicam conosco, ensinando a palavra de Deus. Nos ajudam a fortalecer no conhecimento do Deus vivo. Nos ajudam a chegar nos pastos verdejantes com a palavra que nos aproxima do reino de Deus. E com o conhecimento adquirido na palavra, nós não seremos enganados por qualquer doutrina que chegue junto de nós. Nós vamos poder brilhar nesse mundo, não com a luz de neon que só brilha à noite e se apaga, mas vamos iluminar esse mundo com a luz verdadeira, com a luz que ilumina a todo instante. Agora vale pensar também que o pastor, ele não é o dono do rebanho. E nós temos um dono do rebanho, não é? Quem será o dono do rebanho? Vamos lá em João, capítulo 10, versículos 27 e 28. João 10, versículos 27 e 28. Vamos ler. Opa, passei aqui, João 10. João 10, 27 a 28. Diz assim, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nós estejamos como ovelhas que ouvem a voz do Senhor e entregues na mão dele. E o Senhor nosso Deus nomeou esses homens aqui nessa terra para apoiar no pastorado, para ajudar no pastorado, para nos orientar. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, né? Que eles não emitem qualquer som. Os nossos pastores não falam qualquer coisa. Eles falam do som do reino, eles falam de Jesus, eles falam do bom pastor, aquele que nos comprou com sangue no Calvário, que cuida de nós e que não vai abrir mão de forma alguma da nossa vida. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que os nossos pastores nos orientam. E como luz no mundo, nossos pastores cuidam dos rebanhos que eles foram designados. Eles cuidam, amam e não abandonam nenhuma ovelha, E uma curiosidade que também existe em relação às ovelhas é que a maioria das doenças das ovelhas são curadas com sal. Isso só confirma a ideia de que o lugar de ovelha doente é na igreja, recebendo a verdadeira doutrina que cura todas as doenças, recebendo dos céus aquilo que é importante, aquilo que nos fortalece. Ovelha que é ovelha, aceita e gosta do trato e cuidado do seu pastor. Então, ovelha que é ovelha, gosta do cuidado que o pastor dedica a ela. Não é verdade, meus irmãos? Agora, eu tenho observado bastante que nos dias atuais, e aí minha observação não é em relação simplesmente a esse momento de pandemia, é que muitas lideranças hoje estão afastadas de suas ovelhas, criando relacionamentos muitas vezes burocráticos, relacionamentos virtuais, onde a distância e a multidão as afasta, afasta aquela liderança, aquele pastor de suas ovelhas. E por vezes vemos muitos preocupados com a burocracia e com o resultado, e pouca preocupação com as ovelhas. Então, o pastor de ovelha não abandona o seu rebanho,
pastor de ovelha não abandona sequer uma ovelha, né? Se uma ovelha se perder, ele volta para buscá-la, né? Ele usa o cajado para encontrar e resgatar a sua ovelha, né? Se a ovelha cair no buraco, ele pega lá o cajado que tem aquela curva, né? Uma das funções do cajado, aquela curva do cajado, é para poder ir lá e resgatar a sua ovelha. E se precisar dar cipuada na ovelha, ele pega o cajado e dá-lhe cipuada na ovelha, não é? Mas ele nunca vai abandonar uma ovelha. Então, mesmo quando um pastor ele disciplina uma ovelha, ele não abandona a ovelha, ele cuida dela, ele vai, arruma ela, inclusive dá atenção exclusiva à sua ovelha, ajudando na recuperação. E eu louvo a Deus, porque é uma realidade na nossa congregação, é uma realidade na nossa igreja. Nós temos pastores que cuidam das dores de suas ovelhas com exclusividade, que dedicam tempo, atenção, o pastor Joco, o pastor Sérgio, dedicam tempo, atenção, cuidado, né, para com as pessoas, para aconselhar, para orientar, para saber como é que está, né? Incansável, pastor Joca, incansável, né? Sabemos que ele não sossega, como se diz, né? Ele não sossega enquanto não souber que está todo mundo bem. E assim, ciente que sou ovelha do rebanho do Senhor Jesus e cuidado aqui nessa terra por homens escolhidos por Deus, vou dando graças, né? Então, ciente que sou do rebanho dos céus e aqui nessa terra cuidado por homens que Deus escolheu, eu vou dando graças a Deus pela vida dos meus pastores. E como o apóstolo Paulo, né, que a gente leu lá no começo, né, os nossos pastores, né, eles possam lutar o bom combate, né, sempre atentos e se relacionando com as suas ovelhas. E mesmo no final da carreira, por mais que ele tenha feito ou realizado, o amor do pastor pelo seu rebanho prevaleça sempre. Então, mais uma vez digo, louva a Deus pela vida dos nossos pastores. Estou com muita saudade de vocês, meus pastores, né? Espero continuar contando com vocês. Espero continuar podendo contar com vocês e também espero ser uma boa ovelha, né? Não dá tanto trabalho para o meu pastor. Então, que Deus abençoe a vocês, pastores. Um grande abraço, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Tá certo? Um abraço, meus queridos irmãos, né? Que esse seja um dia de bênção em nossas vidas. E agora eu gostaria de fazer uma oração, né, concluindo esse momento da mensagem, da reflexão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela vida dos nossos pastores. Sede com os seus momentos de dificuldade, Senhor, os fortalece. Derrama bálsamo também, Senhor, sobre as suas feridas, Senhor, para que eles possam continuar na luta, na batalha, Senhor, de forma leve, de forma eficaz, como o pastor Davi, Senhor, que utilizava as armas que tinha disponível, Senhor, para que os nossos pastores também possam utilizar as armas, os elementos que o Senhor os concede, Pai, com sabedoria, com dedicação, com inteligência, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Bom dia, igreja, que saudade de todos. Hoje é um dia muito especial, nós comemoramos no Meio Batista o Dia do Pastor. Então aqui vai meu abraço especial do nosso Ministério de Educação Religiosa aos nossos pastores, todos os pastores da nossa igreja.
que Jesus realmente possa continuar dando essa alegria de servir nesse ministério. Vocês um dia disseram sim ao Senhor e têm servido Ele e honrado aqui em nossa igreja. Isso é uma alegria muito grande. Senhor Liz, um abraço grande também pelo seu compromisso com o Senhor. Eu quero deixar um texto aqui da Palavra de Deus, bem pequeno, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Um grande abraço do nosso ministério. Amamos vocês e que vocês continuem aqui conosco, nos amando dessa forma também. Estamos aqui com alegria em servir vocês e servir ao nosso Senhor ao lado de vocês. Muito obrigada. Graças e paz, amados. Lá no livro de Efésios 4:11, onde lá diz que Ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. E hoje nós, nesse dia especial, estamos comemorando o dia do pastor batista. E nós queremos fazer uma homenagem a todos os pastores batistas espalhados por esse planeta. E em especial os pastores da Segunda Igreja Batista em Areias, através do pastor presidente Joxan Barbosa. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude em tudo, que Deus derrame cada dia mais da sua sabedoria sobre a vida de vocês. Recebam essa singela homenagem do corpo diaconal e sintam-se abraçados por cada diácono e diaconisa da Segunda Igreja Batista de Areias. Que Deus cuide de vocês em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos com saudade de todos. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje, especialmente, nós batistas estamos comemorando o Dia do Pastor. E estamos, em nome do Ministério de Evangelismo e Missões, agradecendo a Deus por suas vidas, por seus ministérios, pela dedicação de cada um de vocês em estar cuidando da Igreja de Cristo aqui na Terra. Em especial, estamos colocando as nossas orações pelo senhor Pastor Joca, Pastor Sérgio, Pastor Antônio Carlos, Pastor Neto, o nosso querido irmão Lins e a nossa irmã Lauceni. Que Deus os abençoe. Queremos deixar para vocês um versículo que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Joxan, pastor Sérgio, pastor Luiz Neto, o pastor Antônio Carlos e todos os pastores que possam estar nos ouvindo. Que Deus possa estar abençoando vocês neste dia. Gratos a Deus por esse ministério pastoral. Como diz lá em Atos, capítulo 6, o versículo 4, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Que essa seja a temática de vocês, estar sempre em oração pela igreja do Senhor e ministrando a palavra, levando a igreja a ouvir a verdade de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Estamos orando por este ministério para que Deus possa fazer prosperar cada dia mais. Em nome de Jesus. Bom dia, queridos irmãos. Hoje é comemorado o Dia do Pastor Batista. Nós, em nome do Ministério da Família, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pelo compromisso, dedicação, zelo, amor, preocupação, e que Deus continue abençoando vocês e seus familiares. Portanto, amados pastores, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olá, queridos irmãos da Toisiba, estamos aqui em nome do Ministério Infantil para parabenizar todos os nossos pastores. Queremos louvar a Deus pela vida de vocês, que são pastores segundo o coração de Deus. Nós só temos a agradecer por vocês ser exemplos de servos, primeiramente, e tem nos ensinado bastante, todos vocês, todos os nossos pastores. Então, nesse momento tão difícil, de pandemia, onde a gente não pode estar próximo para dar um abraço, parabenizar vocês pessoalmente
E nesse momento também vocês têm se reinventado, né? Não deixando de acompanhar ninguém, orando, intercedendo e sempre estando junto de todos nós. Então a gente louva a Deus pela vida de vocês, que Deus cada vez mais venha abençoar vocês ricamente com bênçãos do céu e abençoar a família de vocês também. Forte abraço, pastores. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui hoje como Ministério de Música para agradecer e desejar um parabéns pelo Dia do Pastor a todos os nossos pastores. Expressar nossa gratidão por cada um de vocês, pela vida de cada um de vocês, nosso querido pastor Joca, pastor Sérgio, irmão Lins, pastor Antônio, pastor Neto e também nossa irmã Lauceni. Nosso muito obrigado por cada um de vocês, pela bênção que vocês são em nossas vidas. Eu gostaria de ler aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6, e deixar essa palavra de Deus para vocês. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos orando por cada um de vocês. Saudades de todos. Fica aqui nosso abraço carinhoso a todos os pastores e também a amada igreja. Deus abençoe a todos, amados. A paz, família da Zipa. Saudade de vocês. Em nome do Ministério da Terceira Idade, quero parabenizar pastor Joca, pastor Sérgio, pastor Luiz Neto, pastor Antônio Carlos, irmão Lins e a irmã Lauceni. Nós te amamos muito. Deus o abençoe. Bom dia, graça e paz a todos. Como é maravilhoso estar aqui na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia que Tu nos concede, Senhor. Obrigado por esse dia que festivo em nossas vidas, Senhor. Hoje comemoramos o Dia do Pastor. Quero agradecer a Deus pelo pastor Joxan, pelo pastor Sérgio, pelos pastores da nossa igreja, Antônio Carlos, pastor Neto e o próprio irmão Lins, que tem sido uma mão de ferro na nossa igreja. Agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Queremos deixar aqui uma mensagem especial para ele. 3 João 1:2 diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em 2 Crônicas 15:7 diz: Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Em nome da Juventude do Iba, queremos homenagear os nossos pastores. Somos gratos a Deus pelos pastores que temos. Pastor é aquele que cuida, aquele que ama. E nós jovens temos esses pastores que cuidam de nós, que nos amam. E somos gratos a Deus por isso. É com grande alegria que estamos aqui, felizes pela vida de vocês, pastores. Que Deus derrame bênçãos sem medida em suas vidas. Que vocês continuem sempre dedicados à obra, realizando aquele chamado que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe ricamente. Essa é a mensagem da Juventude do Iba. Feliz Dia do Pastor.